E aí pessoal, tudo bem? Daniel Headliner Guitas aqui mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo se você acha legal esse tipo de conteúdo. E é isso aí. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço os captadores aqui de alguns modelos de guitarra. É um captador de tele que eu vou fazer. Eu tento fazer tudo aqui na oficina, tudo que for possível ser feito aqui. Então, o captador, a pintura, o corte, o shape, o corte do corpo, o shape do braço, tudo que for possível, entrastamento, tudo que for possível eu faço aqui. Eu gosto que a guitarra tenha, a guitarra que eu fabrico tenha um pedaço da minha personalidade. Ou simplesmente que fique boa o suficiente, é, coisas com que eu possa me responsabilizar, né? Se o captador ficou bom, foi porque eu fiz, né? E não porque é uma marca top, né? Claro que às vezes alguns clientes pedem captadores específicos e a gente atende. Às vezes tem alguns que eu não consigo fazer, não estão ao meu alcance de fabricar. E, mas a maioria eu fabrico seguindo padrões daquilo que a gente já conhece e que é top de linha, né? Essa é a base inferior do captador da tele. Eu estou usando agora esse material que é como se fosse um cardboard, né? Um papelão quase, né? Que a Fender também usa algo parecido com isso. A Fender usa uma fibra vulcanizada, que é muito difícil de achar no Brasil. E ela, eu nunca vi, pelo menos, né? E ela é como se fosse um papel extremamente rígido, resinado. Essa daí é um papel rígido, só que ele não é resinado. Eu faço isso depois nele, eu faço o resinamento, entre aspas, né? Resinamento dele depois. Esse aparelhinho legal aí que eu estou usando, parecendo um aparelho hospitalar, é um gaussímetro. Ele serve para medir a força do ímã e a orientação polar dele, né? Se ele é norte ou sul, o lado dele, né? E eu já estou montando a base inferior do captador. E depois eu faço a verificação. Faço antes e faço depois a verificação se está tudo na polaridade correta. A polaridade que eu quero deixar, né? Eu não lembro se foi norte ou sul. Eu acho que a tele, se eu não me engano, a parte superior fica para o norte. Eu estou passando esse lápis aí para dar uma leve abertura na parte onde vai os polos, porque esse lápis ele é meio que de borracha, então ele não vai, não posso passar nenhum objeto cortante aí para não estragar essa fibra, né? E esse lápis meio emborrachado, ele não é de madeira, né? Ele é um material parecendo borracha, ele acaba abrindo, expandindo o buraquinho do ímã. Terminando aí já a montagem dele, essas duas madeirinhas já estão na medida correta de altura que tem que ficar essa bobina. E agora eu estou pressionando eles para deixar tudo na mesma, para deixar ele nivelado, né? A superfície, né, do captador, essa parte superior ficar nivelada. Depois eu aplico um pouquinho de cola, cola instantânea, para evitar que ele se solte na hora de enrolar o fio, evitar que
essa parte superior e inferior, né, essas chapinhas, né, de papel, de papelão, elas acabem se soltando dos ímãs. E aí tem que fazer tudo de novo, né? Na verdade, aí, se der errado, joga fora e só reaproveita o ímã, no caso, né? Mais um pouquinho de cola. E agora eu vou resinar ele, né? Eu vou mergulhar ele nesse verniz poliéster, mas poderia ser usado também um verniz nitro, contanto que ele seja monocomponente. Porque o poliéster eu acho ele mais fino e ele entra melhor no papelãozinho aí, né? O, o nitro ele é mais grosso, então ele vai formar uma camada. Não é isso que eu busco, né? Essas bolhas que saem, esse é o ar sendo trocado por resina, né? Pelo verniz. É o verniz que está entrando e o ar que está saindo, e aí faz essas bolhazinhas aí. Aí quando para de sair bolha, significa que está na hora de tirar o captador e deixar secar. Eu cortei bastante o vídeo, mas é um processo meio demorado, tá? Parece que é rápido. O vídeo ficou com 20 minutos, mas leva algumas horas para fazer um captador da forma que eu faço, pelo menos, né? Da forma mais artesanal. Leva algumas horas e para secar esse verniz aí, geralmente eu deixo de um dia para o outro. Então, posso dizer que leva dias, talvez? Agora eu vou deixar secando ele. Vou fazer a limpeza dessa superfície dele, dessa parte superior, para ele não ficar com esse aspecto plástico. Aí eu faço a limpeza para ele ficar com uma cara mais vintage, né? Fica exposto essa parte superior aí, o ímã fica exposto, fica sem nenhuma camada. Mas pode deixar também a camada, porque ele fica meio fosco esse verniz. E a camada protege, mas eu decidi limpar para a pegada desse captador é mais vintage, então decidi fazer essa limpeza aí. Depois de deixar ele secar bem, a gente vai enrolar ele, né? E essa é a minha máquina de enrolar captadores. Eu fiz ela meio baseado naquela da Mojotone, só que a minha tem alguns sensores que talvez a Mojotone não tenha. Essa daí ela desliga sozinha. Talvez a Mojotone tenha isso também, mas o que ela faz, ela desliga sozinha quando chega no número de voltas programado. Ela distribui, ela tem um outro motorzinho ali embaixo para distribuir o fio de maneira automática. E aí eu posso também distribuir ele de maneira manual. Tem o reverso, igual acho que a Mojotone deve ter. E controle de velocidade, o resto é tudo igual, né? Só que a minha é mais legal. Porque fui eu que fiz.
Essa fitinha que eu coloquei serve para não encostar o fio de cobre direto no ímã. É bom evitar o contato do fio de cobre direto no ímã, evitar algum tipo de curto ou alguma coisa assim. E outra coisa, o metal do ímã com o metal do fio de cobre, né, com o verniz do cobre, às vezes o ímã pode oxidar ou algo assim, e aí ele acaba rompendo o fio de cobre. Dentre outros motivos também, né? Mas o ideal, o principal é isso daí. Eu já tinha programado para 9.000 voltas. Parece que tá meio. Parece que vai ser rápido, mas é demorado, tá? Não é um processo muito rápido, não. Ele demora um pouquinho. É que eu cortei bastante o vídeo, né? Olha que legal. Tudo automático. Mas tem que ficar de olho, né? Para o fio não quebrar e tudo mais. Apesar que ele tem um sensor, se o fio quebra, ele para na hora, né? E aí quando chega no 9.000, ele para automático. Bem legal. Prendendo o fiozinho para ele não escapar. E esses captadores estilo Fender eu estou fazendo com essa bobina de papel, de papelão agora. Mas os captadores estilo humbucker, né? Eu faço com a bobina plástica. Igual os captadores humbucker que a gente acha no mercado. O Gibson, o Seymour Duncan. Porque a gente se baseia naquilo que tem qualidade superior, né? Então, eu fazia os captadores estilo Fender antigamente com a bobina plástica. Na sonoridade não muda nada, pelo menos na minha opinião, mas a questão estética de um captador que tem uma cara de um Seymour Duncan, que tem cara de Fender, ela chama mais atenção, né? Então você olha para um captador desse e ele parece algo de qualidade boa. Em uma bobina plástica ele parece uma coisa mais genérica, na minha opinião, pelo menos, né? Aí eu colocando os cabinhos que vão para a chave seletora, organizando eles certinho. Fazendo a solda. Depois vai uma base metálica por baixo desse captador. E olha lá que legal. Agora é o parafinamento deles, né? Esse captador, eu para parafinar geralmente eu uso uma mistura de parafina com cera de abelha. Estranho, né? Mas é assim que faz. O certo é fazer dessa forma, é uma mistura de cera de abelha com parafina normal, parafina de vela. Tem uma proporção exata, mas eu não lembro qual é. A temperatura que eu deixo chegar é no máximo até 80, no máximo até 90 graus. Eu li em algum lugar que era assim e fiz dessa forma. Esse captador vai ser parafinado a vácuo. Qual que é a diferença do captador parafinado a vácuo? Ele vai tampar muito
muito melhor os furinhos que tiverem, os espaços que tiverem entre as espiras da bobina e evitar qualquer tipo de microfonia. Particularmente eu não gosto muito de captador parafinado a vácuo. Na minha opinião, você não aproveita muito do som da madeira, mas isso é minha opinião, isso é assunto para um outro vídeo. E o captador parafinado a vácuo, ele tem um som mais dinâmico, posso dizer dessa forma. Então você vai ter o timbre do captador de alnico, você vai ter um timbre vintage, mas você vai ter um pouco menos de som da madeira, talvez seja isso, talvez um pouco menos de vibração do corpo do instrumento. É interessante quando você não tem uma madeira muito boa, né? Se você for com uma guitarra um pouquinho mais simples, mais genérica, uma guitarra de basswood, que não tem uma ressonância muito legal, a madeira não tem uma ressonância muito boa, talvez um captador dessa forma funcione bem. E é isso aí, olha que bacana que ficou. Pessoal, chegamos no final do vídeo do captador de tele. Olha que legal, tá pronto já. Pronto assim, né? Falta o barbante que vai em volta. Vai ficar mais por uma questão estética. Aquele barbante ele era colocado antigamente nos captadores de tele porque eles não eram parafinados. Aí eles colocavam aquele barbante para dar uma segurada na microfonia. Hoje em dia, basicamente todos os captadores de tele são parafinados. Nem precisa daquele barbante, mas ele tem por uma questão estética, né? E aí, é isso aí. Aí falta chegar esse barbante que eu vou instalar, não tá aqui por enquanto. E vou pôr uma fita antes para proteger, né, o cobre. Já tá completamente parafinado e tá faltando também a plaquinha de metal que vai aqui embaixo. Eu vou pôr depois, mas assim, é isso. Já tá funcionando. Ele ficou com a saída resistência, né? Deixa eu medir aqui. 6.7K. Captador com um timbre mais, uma pegada mais vintage, né? Não é nada muito potente, né? E ainda eu já passei ele aqui no magnetizador. Esse aqui é um magnetizador super moderno. A Steel Mac ela vende uma coisa parecida com essa e é bem interessante porque nada mais é que um, um suporte, né? Uma morsa de bancada com dois ímãs de neodímio colados aqui. E aí você passa o captador aqui no meio. Tem várias formas, ou você passa ele no meio, ou você gruda ele aqui e prensa, depois solta ele, né? E eu tenho uma técnica um pouco diferente que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas que ele dá um pouco mais de força no ímã, dá um pouco mais de força de magnética mesmo, né? Empuxo no ímã, que vai fazer o ímã durar mais, talvez, né? Ele fica mais forte no início, ele vai fazer com que ele perca um pouquinho mais de dificuldade a força magnética dele, por assim dizer, né? Eu mostrei esse aparelho no vídeo, eu não falei muito dele. Isso aqui é um gaussímetro. Um aparelho nada fácil de achar e nada barato, tá? Eu tenho um aparelho para medir a indutância também, mas não tá aqui perto. E olha que interessante, esse daqui você passa em cima do ímã e ele mostra a polaridade do ímã. Aqui. Ele vai mostrar a polaridade aqui e a força do ímã. Ele mede até 2000 Gauss, ó, tá vendo? E geralmente um captador tem entre 1000 e 1200, dependendo do captador. Se ele for vintage, ele tem 500 Gauss, mais ou menos, né? Vou até passar aqui para ver se deu certo. Vamos ver. Ó, 1190. Olha que interessante. Ah, 1200 e pouco. Aquele mede o pico, né? Onde está mais alto.
Ou seja, bem forte. O captador, apesar de ser vintage, né? A saída dele, né? A resistência meio vintage, bem potente vai ser e som bem cristalino, eu acho. Será? Vamos ver. Depois eu vou tentar fazer um vídeo testando o captador antigo e o novo da guitarra. Valeu! Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí.